Em termos gerais, tem-se falado na hipótese de as férias de verão serem restringidas ou serem encurtadas, de forma a que a economia possa, digamos, recuperar algum tempo perdido. Eu perguntava-lhe se, em relação ao Poder Judicial, em relação aos tribunais, se entende, por exemplo, que é uma hipótese viável as férias judiciais serem encurtadas, por exemplo, só em relação ao mês de agosto. Creio que o mês de agosto é insuficiente para que todos possam gozar férias. Mas se o poder político entender que é a medida adequada para rapidamente recuperar os processos que estão atrasados, não haverá da parte do Conselho nem da parte do Poder Judicial objeções de maior a esse aspecto. É natural que surja alguma contestação por parte de alguns senhores magistrados, mas creio que é razoável que se avance com essa medida. Consegue garantir que os tribunais serão exemplares em termos de celeridade na apreciação da Operação Lex, tendo em conta que está aqui envolvidos alguns dos seus próprios pares? Primeiro que tudo, eu não sei se haverá ou não acusação. Sim. Estamos a partir do princípio que... Só a partir do princípio. Só a partir do princípio que pode haver acusação. Se houver acusação, não tenho a mínima dúvida que os tribunais, os juízes, sejam eles quem forem, assegurarão a realização da justiça com toda a isenção e com toda a imparcialidade. O facto de ser de entre os magistrados não vai interferir absolutamente nada. Aliás, a partir deste momento, a execução da demissão do Dr. Rui Rangel está concretizada e, portanto, ele já nem pode invocar, a partir deste momento, a qualidade de magistrado. Mas já transitou, está encerrada essa Não, questão? a pena expulsiva de demissão é executada de imediato. A pena expulsiva de demissão já está executada. Compreendo. Publicado em Diário da República, ele neste momento já não tem estatuto de magistrado. Ele já não tem estatuto de magistrado. É um ex-magistrado. É um ex-magistrado, neste momento. Ao contrário da doutora Fátima Galante. Pode garantir que a macieira da judicatura não foi infectada por outras maçãs podres? Só há estas maçãs podres? Bem, tanto quanto eu conheço e me é dado a perceber, eu continuo a confiar que a macieira continua a ter boas maçãs. Não é o facto de existirem 4 ou 5 maçãs podres que irão contaminar todas as outras. Os juízes são, e isso posso garantir, na grande maioria, grande generalidade dos juízes, são pessoas isentas, probas, dedicadas, empenhadas, trabalham, são pessoas sérias, honestas, em quem os cidadãos podem confiar. Aliás, eu digo sempre, eu aprendi isto com um juiz muito antigo, com quem tive o privilégio de trabalhar. Um juiz é, acima de tudo, um homem sério. Um julgamento de primeira instância durar quase 7 anos, em que são ouvidas 150 testemunhas, em que só uma das testemunhas é ouvida durante 7 meses. Eu perguntava-lhe, a lei oferece aos juízes de primeira instância mecanismos, instrumentos que impeça, que se pode classificar quase como um abuso, uma testemunha ser ouvida durante 7 meses. Isso não é justiça? Não era nenhuma. Há instrumentos, foi preciso reforçar o poder dos juízes para impedir esses abusos? Vamos lá ver. Pode existir algum abuso da parte da defesa, mas eu acho que houve tolerância excessiva da parte do tribunal. Nesse caso concreto, eu cheguei a dizer que como é que é possível que qualquer um dos juízes tenham demorado 5 anos para se licenciar em Direito e para realizar um julgamento demoraram mais que o tempo que necessitaram para se licenciar. É um bom paralelismo mesmo. Não é? Portanto, eu tive a oportunidade de acompanhar, na altura em que era vice-presidente do Conselho, chamei lá o presidente do coletivo, chamando-lhe a atenção precisamente e verberando como é que era possível que tal estivesse a acontecer. Qual foi a justificação dos dois juízes?
Não me recordo agora perfeitamente. Creio que me terá dito que estava a julgar o sistema financeiro português. E, portanto, para julgar o sistema financeiro português necessitava de muito mais tempo. Não há cidadão que possa compreender como é que um processo destes chega agora pela primeira vez ao Supremo. Sim, já passaram mais de 10 anos. Isto é a descredibilização do sistema. Acha que seria possível, ou seria necessário e possível, rever o nosso sistema de recursos de forma a que, por exemplo, em alguns países europeus, Estados de Direito, democracias, não estamos a falar de ditaduras, é possível, por exemplo, a execução da pena após, ou das duas uma, ou a decisão da relação, da segunda instância, ou até mesmo a execução da pena após uma decisão da primeira instância. Acha que isso seria... O senhor conselheiro vê nessas hipóteses viáveis para nós melhorarmos a eficiência da nossa justiça? Só após o trânsito em julgado é que é possível executar a decisão. Portanto, enquanto ela não transitar em julgado, torna-se impossível transitar. Claro, mas há presunção de inocência do arguido até essa altura. É impossível no nosso sistema legal mudar a lei tendo em conta o princípio da presunção da inocência? Não tenho opinião formada, nunca pensei sobre essa matéria. Não tenho opinião formada sobre essa matéria. Mas a presunção de inocência... Choca essa ideia? Não me chocaria, pelo menos quando houvesse confirmação da relação, não me chocaria que houvesse logo entrada em cumprimento de pena. Tem sido muito falado, muito debatido na opinião pública, o caso do Rui Pinto, que é um caso desse género, ou seja, alguém que é arguido num processo, foi já acusado, foi acusado e pronunciado, vai ser julgado por determinados crimes, mas tenciona, segundo a sua defesa, quer colaborar com a Justiça na investigação de outros inquéritos. O Sr. Conselheiro vê vantagens na lei portuguesa permitir essa colaboração, ou seja, de haver aqui um alargamento de instrumentos que já existem na nossa lei, mas um alargamento que permita que os arguidos possam ser premiados por colaborarem com a Justiça? Primeiro que tudo, isto tem a ver com o direito premial, Sim. Que tem sido muito discutido. E já existe na nossa lei. Já existem muitas... Não tem nada a ver com delação premiada. Exatamente. Já há muitos mecanismos premiais que estão estabelecidos na lei. As pessoas, quando falam de delação premiada, normalmente associam àquilo que se passa no Brasil, quando há outros mecanismos premiais que já existem na nossa lei. Aqui não há negociação da culpa, não há um negócio jurídico. No tocante ao caso concreto, trata-se de processo que está pendente. Eu não gostaria de me pronunciar. Direi apenas que, daquilo que vi, conheço pelos jornais, e ao contrário do que vi noticiado, que houve um acordo e que há um acordo, aquilo que eu vi noticiado foi apenas uma alteração das medidas de coação, em que a senhora, creio que é uma senhora juíza, entendeu que as exigências cautelares diminuíram, alteraram-se essas exigências e, portanto, na sequência disso, aplicou uma medida de coação menos gravosa. Do ponto de vista abstrato, do ponto de vista, mais uma vez, da eficiência do sistema judicial, da celeridade do sistema judicial, via vantagens em que a nossa lei permitisse. E aqui não estou só a falar da proteção de testemunhas, não estou só a falar do whistleblower, estou a falar mesmo de arguidos, pessoas que são suspeitas de crimes, puderem colaborar com a Justiça, entregando prova documental e sendo, obviamente, sendo premiados por isso, com dispensa ou atenuação de pena proposta pelo Ministério Público e, obviamente, teria que ser decidida por um tribunal, por um juiz. Vê vantagens nessa questão? Eu compreendo perfeitamente a sua pergunta. Mas é uma forma de contornar aquilo que eu já lhe disse antes. É uma proposta de lei e, portanto, essa proposta eu terei a oportunidade de, oportunamente... Enquanto jurista, não me choca essa matéria? Não me choca. Não me choca. Enquanto jurista, não me chocará. Propenderia para que, se não houvesse a criação do Tribunal da Audiência Nacional, não vejo interesse na manutenção do
do chamado Tribunal Central de Instrução Criminal. Poderia, quando muito, ocorrer ou uma fusão nos tribunais de instrução de Lisboa. O Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, por Lisboa, passariam a ter, têm 10, passariam a ter 12. Sim. Ou até, se entendesse que seria necessário mais algum elemento, porque se é certo que me dizem a especialização, o know-how que foi adquirido, perde-se. Também é certo que toda a polémica criada pela violação do princípio do juízo natural ficaria automaticamente solucionada. Sim, mas não houve nenhuma violação do princípio natural. Eu até hoje não vi que exista, mas... O próprio Conselho também já confirmou isso. Isso já ficou esclarecido. Para mim não há violação nenhuma do princípio do juízo natural. Porque a ser assim... Não vê que essa medida, por exemplo, de distinguir ou de fundir, de promover uma fusão do Tribunal Central com o Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, fosse visto pela opinião pública como uma espécie de esse é o grande risco. Eu sei qual é a pergunta que me faz e compreendo-a perfeitamente. Que é o Tribunal Central de Instrução Criminal, os portugueses têm a percepção de que é ali que estão os grandes lutadores contra o fenómeno da corrupção. Não só ali, mas... Pronto. Mas fundamentalmente que é ali que está, e ali é que se decidem as grandes questões da corrupção. E, portanto, alguém que se manifeste pela, não direi extinção, mas pela sua fusão, estará a favor... não é certamente o seu caso. Não é o meu caso. Nunca será e tenho a certeza que ninguém será. O que eu acho é que o fenómeno... vamos lá ver. Tanto que o fenómeno da corrupção não está centralizado. Não está centralizado no Tribunal de Instrução Criminal, Central de Instrução Criminal de Lisboa, que o Tribunal de Instrução Criminal, Central de Instrução Criminal, existe há muitos anos e, como conste, o fenómeno de corrupção não desapareceu. Nunca desaparecerá. Nunca desaparecerá. Portanto, o combate à corrupção tanto pode ser através do Tribunal Central de Instrução Criminal, como através do Tribunal Central de Instrução de Lisboa, claro, do Porto, de Coimbra. Todos os juízes lutam contra a corrupção, têm essa obrigação e têm esse dever. Têm o dever de instruir os processos. E o juiz de instrução, é preciso esclarecer isto, o juiz de instrução em Portugal não é um investigador. Nem a instrução é um primeiro julgamento. Sim. O juiz de instrução é o juiz das liberdades. É o juiz que verifica se o arguido, a medida de coação que lhe foi aplicada é mais adequada, é mais correta ou não. E verifica se a acusação que foi deduzida no caso de ser requerida a abertura de instrução, se as provas que foram produzidas suportam ou não para levar aquele arguido ou aqueles arguidos a julgamento. Quem julga todo o fenómeno corruptivo são os tribunais centrais criminais. É aí que se julga e, portanto, não há qualquer intenção de quem defenda a fusão ou até a extinção do Tribunal Central de Instrução Criminal como uma medida de não querer lutar contra a corrupção. É só uma questão de mensagem que se passa para a opinião pública e de percepção que pode ser construída à base disso. Acredito que é o cidadão a quem lhe foi passada ou que tem a percepção de que toda a corrupção é decidida ali e que está centralizada em um ou dois homens que são os juízes que estão ali colocados a exercer funções, mas isso não corresponde minimamente à verdade. A investigação é feita pelo Ministério Público, não é? A investigação é feita pelo Ministério Público e pode ter a certeza que nenhum dos juízes que estão lá, ou que estejam lá, ou que tenham exercido funções, terá mais vontade em combater a corrupção do que eu e a maioria dos juízes portugueses.